Ponto de Vista. A opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário. Caros ouvintes, neste início de legislatura começam a ser apresentadas as primeiras iniciativas por parte dos grupos parlamentares, mesmo que ainda precedendo o debate do programa de governo, que só ocorrerá no final desta semana, entre quinta e sexta-feira. Em todo o caso, independentemente disso, é importante que os vários partidos vão apresentando as suas iniciativas, até para que os cidadãos possam saber com o que contam e a Assembleia da República possa começar a organizar os seus trabalhos em termos das iniciativas que sejam apresentadas, não apenas pelo Governo, que evidentemente não deixará de apresentar as propostas de lei que entender conveniente, e depois serão discutidas, mas também os próprios grupos parlamentares. E isto vem a propósito de várias iniciativas que tive o gosto de subscrever e de apresentar em nome do grupo parlamentar do PCP e que creio que merecem ser ponderadas. Trata-se de um inquérito parlamentar e várias iniciativas legislativas que têm a ver com o combate à corrupção. E ambas estão ligadas, na medida em que o inquérito parlamentar que é a privatização da ANA. O que se passou com a ANA Aeroportos é um caso absolutamente escandaloso. Em 2013, o Governo ofereceu a concessão por 50 anos da rede aeroportuária nacional, ou seja, dos aeroportos portugueses, à empresa ANA Aeroportos por 50 anos e, posteriormente, vendeu a empresa, a ANA, à multinacional francesa Vinci. Foi anunciado que o montante dessa venda seria 3 mil milhões de euros. Bem, não foi. Foi um terço disso. Portanto, a ANA foi vendida por 1.127 milhões de euros. Depois disso, têm sido feitas muitas críticas justas àquilo que tem sido a gestão privada da ANA Aeroporto por parte da Vinci. Os trabalhadores queixam-se de uma situação de repressão laboral e de redução de direitos dos trabalhadores. As companhias aéreas todas se queixam do aumento galopante das taxas aeroportuárias que têm vindo a suportar por imposição precisamente da ANA Aeroportos, ou seja, da Vinci, o que é prejudicial inclusivamente para o turismo nacional. A Vinci não tem feito investimentos no aeroporto. Aliás, no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa houve mais investimentos nos 10 anos anteriores à privatização do que nos 10 anos que correram, entretanto, desde a privatização. E a ANA tudo tem feito para torpedear a tomada de decisão acerca da construção do novo aeroporto. Porquê? Porque lhe interessa ter um aeroporto no centro da cidade. E, portanto, é ver como a administração da ANA Aeroportos cuidou de denegrir o trabalho da Comissão Independente que foi constituída para estudar a posição do novo aeroporto, procurando denegrir a opção pela construção na zona do Campo de Alcochete, porque evidentemente a ANA Aeroportos está interessada numa solução que lhe garanta lucro imediato e para isso convive muito bem com a manutenção do aeroporto Humberto Delgado. Não é só isso. O que se passou foi que, no processo de privatização, foram, para além do preço da venda ter sido muitíssimo inferior àquilo que estava estimado inicialmente, os dividendos de 2012 que deviam pertencer ao Estado foram entregues à Vinci, ou seja, no montante de 71 milhões de euros, injustificadamente. E, para além disso, a administração que o Governo nomeou logo após a entrega da concessão, ou seja, após a decisão de que a empresa seria privatizada, portanto, quando se decidiu privatizar a empresa, foi nomeada uma nova administração e que a Vinci veio dizer que aquela administração seria nomeada logo que fosse feita a privatização. Ou seja, mesmo os administradores transitaram da ANA pública para a ANA privada naquilo que é mais do que portas giratórias. É um caso escandaloso, de facto, uma passadeira vermelha passada precisamente aos mesmos administradores que supostamente deveriam estar ao serviço do interesse público, mas já estavam ao serviço do interesse privado. Claro, tudo isto e muito mais do que isto, inclusivamente, vem referido num relatório, agora, tornado público por parte do Tribunal de Contas. Ou seja, não se trata de insinuações, trata-se, de facto, de uma auditoria realizada por uma instituição com a credibilidade do Tribunal de Contas. Portanto, se isto não justifica a realização do inquérito parlamentar, em que se apurem as responsabilidades que os governantes tiveram nestas decisões, e estes governantes são o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, Ministro da Economia Álvaro Santos Pereira, Ministro das Finanças Vítor Gaspar, Secretário de Estado das Infraestruturas, o Secretário de Estado que também esteve ligado a várias operações lesivas do interesse público e, portanto, se isto não justifica, como diria, a realização do inquérito parlamentar, não sei o que é que o poderá justificar. Naturalmente que aguardemos uma decisão
decisão da Assembleia da República sobre esta matéria, porque isto é uma matéria de combate à corrupção e, portanto, não me venham dizer que quem recusar a realização deste inquérito não me venha dizer que está interessado em combater a corrupção, porque efetivamente não o estará, ou então estará de uma forma muito seletiva. Haverá, como disse há pouco, outras iniciativas que foram já apresentadas, mas de qualquer forma esta minha crónica já é extensa e, portanto, haverá oportunidades em outros momentos para continuarmos a falar deste assunto, que é um assunto naturalmente que deve preocupar as unidades portuguesas e, portanto, naturalmente também deve preocupar as forças políticas. Ponto de vista. A opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário.